Capital e Poder hoje vai falar sobre a construção civil. Ele é um dos representantes mais importantes da construção civil no Estado. Hoje ele está à frente do Sinduscon, que representa o Sinduscon Noroeste, que representa a construção civil no Noroeste do Estado, mas ele também é o primeiro vice-presidente da CEBIC, a entidade maior da indústria da construção civil no país. Marcos Mauro Pena Araújo Filho. O Marcos é um herdeiro, um sucessor de uma das empresas que tem a maior tradição na construção civil na nossa região. Mas ele também é uma pessoa com a capacidade de transformar a ação em representação de um dos setores mais importantes do país, que é a construção civil. Marcos, obrigado pela tua presença no Capital e Poder. Eu que agradeço o convite, Gilson. Um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco da nossa história. O Marcos, você vem de uma tradição. Seu pai inicia uma empresa muito bem sucedida, mas ao mesmo tempo diz que tudo que tem um bom de começo de sucesso, na hora que tem a sucessão, pode ir para o mesmo caminho. Tem muitos exemplos. Você conseguiu consolidar isso num setor que mudou muito. Como é que é a história do Marcos Mauro? Como é que você virou empresário? É por ser filho de empresário? Como é que foi isso? Eu acho que o exemplo é o maior legado que a gente consegue através dos nossos pais, né? É o exemplo. E eu tenho meu pai e minha mãe como exemplo de pessoas trabalhadoras, determinadas, visionários e que tiveram sempre na integridade, né, como o principal fator na condução dos seus negócios. Você é mineiro ou não? Não, eu sou nascido já no Paraná, nascido em Maringá. Mas você tem sotaque mineiro, explica esse sotaque mineiro. Você foi lá para Minas para pegar um sotaque? Minha família toda, minha mãe é maranhense, meu pai mineiro, e eles vieram para o Paraná em 1962, logo no início aqui da formação das colônias aqui no Paraná. E primeiro meu pai ficou em Rolândia e então veio abrir uma primeira unidade da empresa, né, uma filial da empresa aqui em Maringá. Na construção civil? Na construção civil. Foi a primeira pavimentadora, urbanizadora em Maringá, foi a primeira empresa que trouxe o asfalto. Que na época o Paraná, né, Maringá, era a região do ouro verde. O teu pai tinha uma demanda enorme, né? Era o ouro verde, que era o café, e o ouro preto, que era o asfalto, porque as vias todas a pavimentar. Então você veja, Gilson, que ali as principais avenidas da cidade, a abertura de Avenida Brasil, Avenida Cerro Azul, as principais artérias urbanas aqui em Maringá, foram na época implantadas por essa empresa do meu pai, que era a primeira empresa dele aqui, uma urbanizadora. E naquela época, por isso que eu digo que o exemplo faz parte, né? E a gente mira nesse exemplo das pessoas. Quando o pessoal já estava cansado no final do dia, Maringá era uma cidade ainda que não tinha energia, que não tinha dificuldade de abastecimento de combustíveis, aquela terra vermelha, frio na época. Então, no final do dia, para exemplo, para os trabalhadores, né, para os nossos funcionários, o meu pai assumia a motoniveladora da empresa, e minha mãe atrás vinha com a Kombi fazendo a iluminação para que ele fizesse a terraplanagem à noite, porque o pessoal tinha as demandas no município, prazo para entregar a obra, e tinha que cumprir os prazos. Então meu pai estimulava a equipe, ele e minha mãe sendo exemplos, trabalhando direto no canteiro de obra. O teu pai foi então aquela pessoa que, mais do que liderar, ele estava junto com as pessoas naquilo que ele liderava, ele estava junto, na frente do trabalho. Só que a empresa cresce, e aí você... Como é que você entrou nessa história de uma empresa que cresce? Como é que você virou o Marcos Mauro de hoje? E aí meu pai fez uma transição para uma nova empresa, e aí começou a atuar principalmente na área de saneamento, né? Quando se iniciava aqui os trabalhos de saneamento na região noroeste, né? Quando a empresa, na época, a concessionária pública que era a Sanepar, ela se consolidava aqui nos pequenos municípios, e ele começou a atuar nessa área. E desde cedo, né, foi natural, me levando para as obras, viajando com ele. Na época ele adorava, comprava um caminhão novo, ele fazia questão dele pilotar o caminhão para levar na obra, me colocava junto. Não, vou fazer a entrega. Você é filho único, não? Não, nós somos uma família de seis engenheiros. 6 engenheiros civis? Uma engenheira agrônoma e uma engenheira química. Cara, mas o restante, e cada um com a sua empresa do ramo. Eu fui o único que sucedeu na empresa da construção. Na construção. Seu pai era engenheiro também? Não, por incrível que pareça, meu pai não era engenheiro. Mas ele formou a família inteira de engenheiro. Meu pai era advogado, mas era um empreendedor, né? E adorava a engenharia. E adorava, acima de tudo, uma coisa chamada Maringá. Ô Marcos, deixa eu te perguntar uma
um detalhe importante. A gente tem muitos herdeiros, sucessores, que acabam pegando a sucessão meio por falta de opção. Mas você fez engenharia. O gosto pela coisa foi de não ter alternativa, já que teu pai te botava no caminhão, levava para a empresa, ou de certa maneira você gostava daquela vida, gostava da construção civil, você se via engenheiro? Gilson, quando eu fui fazer a escolha, né, da carreira a seguir, a dúvida que segue a gente sempre naquela transição da adolescência, qual que era a carreira, e numa conversa com meu pai, o que você acha? Tem várias opções, tem a área de saúde, tem a área de administração e tem construção. E o país é um país a ser construído. Então, eu acho que tem um campo de trabalho enorme na construção. E aquilo me chamou a atenção, né? E aí me chamou a atenção e aí naturalmente você vai aprendendo o estilo de lidar com as pessoas, vai aprendendo o estilo de gestão que ele tinha. E isso foi uma transição natural. Logo quando eu me formei, que eu assumi a empresa, não foi eu não subi a esse posto, foi muito rápido, porque foi logo no momento que meu pai adoeceu e essa transição foi assim, rápida, emergencial. Teve que acelerar. Teve que acelerar, eu saí da universidade e em 3 meses eu estava no comando da empresa, porque... Quantos anos, Marcos, você tinha quando isso aconteceu? 30 anos atrás. Esse ano nós estamos completando 30 anos exatamente. Hoje faz 30 anos que a gente assumiu. Você era um jovem, tinha 20 e poucos anos, né? Eu tinha 21 anos quando eu assumi a empresa. Foi uma transição muito rápida. Agora, o que me trouxe conforto, né? Me trouxe segurança para assumir esse posto é porque eu já acompanhava ele há muitos anos, né? Naquela época era natural da gente começar a trabalhar mais cedo, né? A gente desempenhava desde office boy da empresa e a gente foi aprendendo outras funções dentro da empresa, outros setores pelos quais a gente passou. Então a gente tinha essa segurança para tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que aqui eu vou tocar talvez num ponto sensível, né? Quando você assumiu a empresa, seu pai tinha que se afastar, tratamento médico, aquela coisa. Tem muitos sucessores em que a mãe e o pai ficam com eles ali anos juntos e vai entregar o bastão depois de 10 anos, 15 anos, até mais juntos. Você foi meio no afogadilho, né? E você assumiu um cargo de liderança, não é qualquer liderança, você ia ser o gerente da produção, de recursos humanos, você ia ser o gestor da empresa. E tem uma coisa que a gente complica, a liderança por responsabilidade. Você era sucessor, mas ao mesmo tempo você tem que criar respeito por parte das pessoas. A jornada foi difícil, Marcos? Gils, os maiores aprendizados foram através de erros. Foi errando que a gente foi aprendendo, que eu fui aprendendo a tomar outras direções. E nesse ponto, o apoio do meu pai e da minha mãe era, não, errou, levanta a cabeça, segue, porque tem que acertar, vai dar certo, não baixa a cabeça, o caminho é esse mesmo, é errando que a gente vai aprendendo. E realmente eles estavam muito corretos. Ainda essa semana eu tive uma conversa com uma gestora da minha empresa, falando exatamente sobre as transições que nós estamos fazendo agora lá, e passei para ela o mesmo sentimento que meu pai e minha mãe me deram de segurança. E falei com ela, olha, eu só sei isso porque eu errei lá atrás. Eu errei, aprendi, corrigi e a gente conseguiu pular essas etapas, né? A gente conseguiu avançar. Então, eu acho que isso é o principal de um gestor, né? Ele reconhecer os limites e que a gente é humano, que a gente é passível de falha. O que a gente não pode ter, né, é aquela questão de você atuar contra uma legislação, atuar de forma não tão ética no mercado. E isso eu aprendi muito dentro de casa, né, de seguir realmente aí os conceitos, os preceitos que existem no mundo. E sou muito grato a toda a minha família, minhas irmãs que também acompanham nas suas outras empresas. Nós temos empresas às vezes do mesmo setor, mas que não são concorrentes. Cada um atua num segmento. Você tem irmãos teus que estão na construção civil também, mas não concorrem com você? Isso é pacto de família, tipo, cada um no seu quadrado? Ou foi porque... Foi natural, mas nas conversas que eu tinha com o meu pai, ele sempre falou, aonde um pisa,
o outro não pisa. Mantenham os limites, o distanciamento, a amizade familiar, se apoiem. Mas vocês não vão concorrer entre vocês, porque isso não é bom para a família. Ô Marcos, você é um líder do teu setor, você é uma pessoa que atua na liderança do setor, você está o tempo todo envolvido em causas que envolvem o setor, discutindo temas e tal. E ao mesmo tempo isso implica em que você tem que se dedicar a essa representação o tempo todo. Mas você tem uma origem familiar aparentemente muito forte, né? Todo mineiro tem uma coisa muito com família e tal. O comprometimento com o setor, com aquilo que você faz, né? E a vida que você tem numa empresa, que você é um sucessor. Como é que você administra a vida pessoal, a empresa e a representação? Até onde vai o interesse do Marcos, até onde o Marcos fala, não, mas tem minha família, que é uma coisa que você aparenta preservar muito isso, e também tem uma classe da qual você representa, que você está à frente de um setor. Aonde que se equilibra o meu negócio, a minha família e o setor que eu represento? Na fé. Primeiro de tudo na fé, porque eu acho que todo domingo quando a gente vai à missa, a gente coloca exatamente isso, assim, o lugar da família, o lugar dos negócios, o lugar da amizade e o interesse coletivo, né? Hoje eu estou à frente de uma entidade e eu não tenho que pensar por decisões pessoais e interesses pessoais. Mas é o objetivo comum, eu tenho que defender os interesses dos nossos associados. E às vezes as pessoas até me perguntam assim, mas olha, isso não vai contra os interesses da sua empresa? Exato. Você está divulgando informações que poderiam ser interessantes se você guardasse isso só para a sua empresa. Mas aí vem, né, o jeito que a gente foi moldado na vida, né? A questão do caráter, da dignidade, né? E quando eu assumi essa função, né, para desempenhar essa função, ficou muito claro para mim, e é o principal motivo, a razão de ser da nossa entidade. Ela ser uma entidade geradora de conteúdo, de informação, porque isso eu defendo, que se o mercado ele tiver uma isonomia na participação de todas as empresas, vai ser um mercado melhor para a minha empresa também. Ou seja, você não está sozinho. Eu quero concorrer em condições de igualdade com os outros. Agora tem uma coisa, Marcos, que sempre me incomodou um pouco quando se fala de construção civil, quando se fala do teu setor. É um setor grandioso, assim, o Brasil é um país cuja infraestrutura, principalmente em relação ao poder público, tem investimentos, alguns muito necessários, e você mais do que eu sabe que algumas obras começam e nunca terminam. É um setor que tem na construção civil ao mesmo tempo a grande alavanca para o desenvolvimento, progresso, crescimento. Muita gente também já teve críticas à construção civil, que foi durante muito tempo, né? Ninguém se esquece de Lava Jato, de marcas importantes, de empresas gigantescas que acabaram se envolvendo com o poder público e seus benefícios. Quer dizer, a gente tem um setor que ele é importante, talvez por ser importante, acaba sempre envolvido nisso. E é uma construção civil que mudou muito o setor nesses últimos 30, 40 anos. Como é que se administra um setor tão importante, que tem no poder público o seu maior cliente, vamos pensar o Minha Casa Minha Vida e as linhas de crédito como exemplo, mas também tem pontes, usinas que são construídas pelo setor, pela construção civil. Como é que se administra um setor tão importante, que tem tantas reivindicações, mas que não pode deixar a sua influência cair, né, no mal falar que estraga o setor e ao mesmo tempo se adequar às mudanças? Gilson, a engenharia é um setor dinâmico. Por si só, a engenharia é uma ciência dinâmica. Então, as questões de adequações em tempos rápidos é uma coisa perfeitamente aceitável para qualquer empresa de engenharia. Nós temos capacidades e expertise para nos adaptarmos às novas situações em tempo recorde. Nós lidamos com logística, nós lidamos com legislação, nós lidamos com uma tributação maluca nesse país, mas veja só qual a importância do nosso setor quanto construção civil. Eu digo que a construção civil pulsa. Por quê? Nós temos capacidade de desenvolver esse país econômico e socialmente. Nenhum setor permite uma mobilidade social
tão grande quanto a construção civil. Quantos e quantos empresários que hoje estão no topo da cadeia da construção civil, quantos deles não iniciaram lá embaixo, no chão de fábrica, como um servente de pedreiro? São exemplos assim, quando você cita Lava Jato, nós falamos de 17 empresas que infelizmente levaram a imagem ao setor. Só que eu te cito que existem muitos, centenas de 17 empresários que saíram de servente e chegaram ao topo. Empresários de sucesso nesse país. Então, você lidar num setor como esse, aí como você diz, né, o mineiro, o gostoso disso é você poder estar participando, trocando ideias, informações. É isso que é o mais interessante, esse networking que a gente faz do Brasil afora. Hoje eu estou aqui, ligo para o cara em Manaus, estou com uma empresa que vai ser meu fornecedor, você pode me dar alguma informação sobre essa empresa? Então a gente tem hoje essa questão na rapidez da troca de informações, isso é muito gratificante. Quando o teu pai começou, e teu pai não era engenheiro, era advogado, né? Mas ele tinha, com certeza, gente do lado dele, pensava as obras, ele pensava obras que tinham uma complexidade menor do que hoje. Eram obras, por exemplo, ele trabalhou com asfalto, fundamental, importante. Hoje você tem uma quantidade de asfaltos, de estrutura para urbanização muito diversificada. Como a construção civil, na construção de moradias, por exemplo, ou mesmo infraestrutura de transporte, infraestrutura de energia, vocês estão na base de quase tudo. Só que isso mudou muito, tecnicamente mudou muito. E você assumiu uma empresa como engenheiro em que você teve que fazer mudanças, você teve que ter alternativas, teve que adequar, inovar para permanecer no mercado. Qual o maior desafio que você já enfrentou na sua vida na gestão da construção civil? Qual que é o maior gargalo que você teve que superar diante de uma complexidade de uma área que tem mudanças tecnológicas, mas que afetam diretamente o trabalho de muita gente? Não seguir decisões convenientes, mas seguir as decisões que levam aos caminhos corretos. Às vezes existem atalhos, mas que não vão nos levar à perenidade da empresa. Quando a gente às vezes segue um caminho mais longo, mas é um caminho que vai para o destino correto, né? É esse o caminho que a gente deve seguir. E eu lembro muito da minha mãe, que nos momentos mais difíceis, né, ela na simplicidade dela, eu tendo que fazer tomada de decisão, de investimento, e meu Deus do céu, será que essa conta não vai fechar essa conta? E aí, às vezes eu chegava em casa, ela batia no meu ombro e falava, filho, quem não faz dívida não cresce. Quem não faz dívida não cresce. Você tem que correr riscos. E está lá, nos 10 mandamentos do empresário, né? Um deles é isso, é correr riscos para crescer. Só que tem que ser riscos calculados, né? Então, eu falo, essa conta aqui, isso vou precisar de mais um contrato para fechar. Não, fique tranquilo. Faça o negócio, vai vir um segundo contrato e aí você quita esse financiamento desse equipamento. Fique tranquilo que vai dar certo, Vocês têm que fazer uma aposta, muitas vezes, que muita gente diria, não faça, você tem que fazer para poder chegar onde você quer. Você tem que mitigar ao máximo as condições contrárias do mercado. E isso se faz, essa previsibilidade só se faz através de muito estudo técnico, muito estudo de números, né? E a construção civil vai contra qualquer números, né? Porque ela enfrentou alguns ambientes, alguns contextos que são extremamente difíceis, mas ela continua crescendo. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Marcos Mauro, porque eu quero entender do Marcos Mauro isso, né? Qual é o futuro da construção civil? Porque o setor tem crescido, claro que em duas bases, né, em dois polos dele, alto padrão e Minha Casa Minha Vida, mas é um setor que tem superado situações complexas. Até os empresários têm responsabilidade nisso. Daqui a pouco a gente volta.
Capital e Poder hoje conversa com Marcos Mauro Pena Araújo, de Araújo Filho. O Marcos Mauro está à frente do Sinduscom, também é hoje vice-presidente da CEBIC, é um dos maiores empresários e representantes do setor, tanto em Maringá, no estado, e também nacional. Marcos Mauro é um herdeiro, um sucessor de uma das empresas mais tradicionais na construção civil. E eu estava falando antes do intervalo que a construção civil tem números. Se você olhar para a construção civil, você fala assim: nossa, tem tudo para ir para trás. E a construção civil vai para frente. O setor cresceu significativamente no ano passado, mesmo diante de uma Selic, uma taxa Selic altíssima, 12%, que é uma média importante para financiamento de obras, fundamental. As empresas têm aumentado o número de unidades que são produzidas em várias regiões, no sul do Brasil e no sudeste. Tem aí alguns números significativos. Marcos Mauro, você que está à frente do setor, explica isso para mim. Como é que um setor cresce, onde tudo parece desfavorável, taxas de juros elevadas, dificuldade com tributação, às vezes lutando contra as regras que nem sempre são favoráveis para o setor, reforma tributária, como é que consegue se gestar uma empresa na construção civil desse jeito? E dá certo ainda, né? Com muita profissionalização. Um setor que soube se adaptar às mudanças do mercado, se antecipou e estuda constantemente as novas tecnologias para agregar aos seus processos. Veja que nós estamos passando agora por 2 momentos críticos da gestão de uma empresa, que é nós prevermos um futuro de uma reforma tributária que a gente até hoje não sabe qual é a alíquota correta do setor. Vai ficar mais pesado, mano? Pelo que você tem estudado? Nosso setor é um setor multissegmentado. Uhum. Algumas verticais do nosso setor tendem a ter esse mercado mais prejudicado, uma taxação mais alta, né? Um tributo mais alto. Por exemplo, Marcos? Por exemplo, quem trabalha com as áreas de infraestrutura, onde você tem construção de pontes, usinas, estradas, portas, estradas, como o teu pai trabalhou. Porque você tem grandes fornecedores, né? Você tem implementação de muitos maquinários e você acaba não tendo o abatimento desse crédito, né? Porque a máquina é sua, você vai acabar não abatendo esse crédito. Perguntinha rápida, porque eu estou com o cara para perguntar isso. Isso significa que obras que começam e não terminam podem aumentar por causa dessa tributação? Muita gente que faz um orçamento inicial de uma obra não consegue cumprir ela com esse peso que ela tem. Gilson, o que eu te diria é que o governo tem que ser os nossos gestores públicos, de todas as esferas, federal, estadual, municipal. Eles têm que ser muito responsáveis na gestão dos seus orçamentos de obra, tem que entender a mudança e nós temos que agregar custos que possam vir a ser implementados no setor. Esses custos não podem ser absorvidos pelo empresário simplesmente, senão nós vamos ter realmente essa paralisação de obras. Mas eu acredito que com bom senso, com respeito, com muito diálogo e reciprocidade com o poder público, as nossas entidades podem colaborar na construção de uma transição segura. Agora a gente precisa da reciprocidade dessa parceria com a administração pública. Elas têm que estar muito interligadas, cada um defendendo os seus interesses e todos eles convergindo em soluções que sejam estratégicas para o desenvolvimento do país. Uma coisa que interessa muito as pessoas é a habitação. A gente tem o Minha Casa Minha Vida, que é uma das fontes importantes da construção civil, e também o alto padrão, é uma estrutura que tem, para quem constrói principalmente edifícios residenciais, tem sido um setor interessante, mas a construção civil é sempre todo mundo olhando e pensando, pô, ela tem uma grande solução para a vida dos brasileiros. A construção hoje de residências, de habitações, ela vai ter esse peso da tributação, como tem as grandes obras, ou não? Você acha que isso vai ser melhor com a reforma tributária? A questão das habitações de interesse social, né, que são essas voltadas principalmente ao programa governamental aí, Minha Casa Minha Vida, essas eu acredito que a gente tende a chegar à neutralidade da tributação. O que quer dizer isso?
que ela não vai aumentar a tributação e que ela não vai diminuir. Que era o objetivo nosso para todos os subsegmentos, né, os setores da construção civil. O sonho para tudo era isso? O sonho era você atingir a neutralidade do imposto. Era essa. A gente entende realmente que é complexo o governo atuar com esses números, então ele teve que aplicar alguns redutores, mas a gente acredita que ainda a gente possa avançar um pouco para a gente tornar o imposto mais justo, né? Porque é isso que a gente quer. A gente só não quer o encarecimento lá na ponta, ao usuário. E o usuário de uma obra pública, ele é também o usuário de um apartamento, né? O cara que põe o filho na escola, ele está pagando pelaquela obra pública da escola. E como ele está pagando pela obra pública, pela obra imobiliária, né, do seu apartamento. Então, o que a gente gostaria é que realmente essa conta ficasse muito bem distribuída. Só que hoje a gente ainda não tem esses números porque a gente não tem ainda a alíquota do governo. E isso nos preocupa. Que é um fator que praticamente prejudica o planejamento total do ano que vem. Você não pode pensar onde você vai chegar, o que você vai fazer. E a gente entende que essa decisão, os parlamentares devem atuar junto ao governo federal para que essa transição seja postergada. Porque, como você disse há pouco, não é uma decisão que possa ser feita no afogadinho. Não. E nós precisamos ter previsibilidade. Porque previsibilidade garante o quê? A manutenção dos contratos, aí nós vamos ter menos obras abandonadas, com certeza, desde que a gente tenha tempo para o amplo debate, para a gente chegar em soluções. É o mesmo caso que eu cito aqui, Gilson, desse absurdo que é a redução de jornada de trabalho. Uhum. A gente não é contra a redução da jornada de trabalho. De maneira alguma a gente é contra. Mas a gente quer debater, a gente quer entender a realidade econômica e isso não pode ser feito no apagar das luzes como uma medida eleitoreira como ela está sendo usada nesse momento. É aquela questão de a redução não é inviabilização de trabalho, né? A gente confunde um pouco a coisa. Claro, todo benefício que a gente possa se dar para as pessoas é ótimo, a gente tem que dar. Mas não pode inviabilizar o próprio benefício, a própria empresa. A gente tem que entender a produtividade do país. A gente tem que se tornar um país competitivo. Não adianta nada fazer essa redução agora e tornar o Brasil cada vez menos competitivo. Então, por que isso não é se discutido transparentemente com todos os setores da sociedade? Podem surgir até novas alternativas. Nós estamos num processo de modernização. As leis trabalhistas foram modernizadas há menos de 10 anos atrás. Isso teve um aumento no número de empregos. Se você for analisar, facilitou a contratação de pessoas e foi uma modernização. Agora nós estamos voltando, nós estamos retroagindo. Então isso tem que ser uma atitude muito responsável dos nossos parlamentares, porque eles estão eleitos para executar o que é o correto. Ô Marcos, eu tenho duas perguntas finais para te fazer. Uma delas, minha pergunta tradicional, mas vou deixar para o fim. Eu queria te fazer uma pergunta que é vital no teu setor. A indústria da construção civil emprega muita gente. Falando agora de mão de obra, de pessoas que trabalham, o Sinduscon tem um braço, inclusive no atendimento à saúde do trabalhador, que é o SECOM, assim, vocês têm toda uma preocupação com isso. E hoje você tem uma empresa com muitos funcionários. Qual é o maior desafio de você liderar pessoas, e saber que essas pessoas dependem de uma decisão sua? Que nem diz o outro, a gente pode errar, mas dependendo do erro que a gente comete, a gente não vai junto, né, pagar por ele, né? Muita gente paga. Qual é o peso disso? O peso é sempre de você ter muita responsabilidade, porque você está lidando com a vida do seu colaborador, mas de famílias. E Gilson, se você reparar, hoje nós temos 3 milhões de trabalhadores na construção civil no Brasil. Esse é o pico do contingente nosso de mão de obra. A história da construção civil. Na história da construção civil. Nós já tivemos esse mesmo número no passado, mas nós nunca conseguimos ultrapassar esse número. Chega nesse teto e bate, com crises abaixa. Chega nesse teto e abaixa novamente. E por que está acontecendo isso? Por que a gente não consegue mais ultrapassar esses 3 milhões? Primeiro ponto,
Porque nós tivemos uma modernização nos nossos sistemas construtivos, uma maior industrialização dos processos. Isso foi positivo porque você melhorou, você proporcionou mobilidade social dentro do setor, ou seja, você aumentou o nível médio salarial do setor, as pessoas subiram de cargos dentro da construção civil, promoveu um lado social nosso, que é a mobilidade social do setor. Isso é muito bacana. E um segundo ponto que a gente começa a perceber, e que isso foi uma transformação na sociedade nos últimos 30, 40 anos, que a sociedade brasileira não percebeu, mas o nível de escolaridade do brasileiro foi subindo. Aos poucos, mas foi. O perfil de hoje que entra na construção civil é muito diferente. Porque quem era analfabeto antes, qual era o primeiro emprego dele? Ia para servente de pedreiro na construção civil. Diminuiu o número de analfabetos no Brasil. E a escolaridade média da população foi aumentando. O filho do pedreiro, que antes não tinha uma boa escolaridade, hoje, muitas vezes, o filho do pedreiro tem formação universitária. Daí a importância das nossas universidades, dessa expansão que houve no mercado de educação. O que está acontecendo com isso? Essa transformação. Então a gente está tendo menos postos de trabalho, por quê? Porque a gente hoje não tem aquele pessoal menos instruído trabalhando no setor da construção civil. E isso para nós é muito bom. E nós vamos passar por uma terceira transformação e a gente tem que sair desse viés, desse discurso com viés ideológico ultrapassado, que muitas vezes a gente discute, que é a questão da inteligência artificial, que ela está vindo para acabar com os empregos. Pelo contrário disso, a minha opinião, e essa é uma opinião pessoal, a inteligência artificial, ela está vindo para executar tarefas repetitivas. E com isso, você vai possibilitar nova mobilidade dessas pessoas dentro das empresas, que executavam tarefas que você não precisava muito usar a inteligência para fazer, e você vai poder possibilitar essas pessoas que elas exerçam novas funções, novos cargos na empresa. Mais qualificadas, com mais remuneração. Nós vamos aumentar o nível de renda. A nossa construção vai ficar cada vez mais industrializada, mesmo porque a reforma tributária exige isso. Então você veja que, voltando a uma pergunta que você me fez anteriormente, como o nosso setor é dinâmico e como ele vai acompanhando essa questão, por isso que eu bato muito forte que a gente é dinâmico e que a gente proporciona, a gente transforma vidas, porque a gente ergue sonhos, nós abrimos estradas, construímos pontes, mas acima de tudo, nós transformamos as vidas das pessoas. E a construção civil é um setor que transforma a vida das pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter fundado aqui em Maringá, em 2008, o Serviço Social da Construção Civil, que é o nosso SECONSE. Hoje, Gilson, o empresário assume o custo e o trabalhador não paga nada. O ano de 2025, nós fechamos com 53 mil procedimentos realizados de assistência médica, odontológica e psicológica aos nossos trabalhadores. Isso sem custo algum para o trabalhador da construção civil. Então, eu acho que a gente está em constante evolução e a gente tem que acreditar que a coisa vai dar certo, a gente tem que acreditar que o país vai ter uma saída com melhores gestores. Marcos, só essa tua fala daria uma outra conversa enorme, porque há impacto em produtividade, mas eu tenho que encerrar porque o meu tempo esgotou. Capital e poder. O que é capital e poder para você? Me responde isso rapidamente. Senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade. O empresário que é responsável pode transformar a sociedade. Não é com poder de capital, mas é trazendo esse capital humano para empoderar essa sociedade. Então eu acredito muito nessa parceria do trabalhador com o empresário. Esse é o caminho para nós transformarmos esse país em um país que seja o país do futuro das nossas gerações. E esse é o legado que a gente trabalha, em preparar novas lideranças para o setor, para que a gente continue transformando essa sociedade numa sociedade mais equilibrada, mais justa e uma sociedade, acima de tudo, mais humana. Marcos, obrigado pela tua conversa com Capital e Poder. Gilson, eu que agradeço o seu convite aqui
e a gente fica à disposição. É sempre uma honra conversar com você aqui, porque é uma conversa sempre em alto nível. Muito obrigado. O nível é você quem dá, o tom é você quem dá a conversa. O Marcos Mauro é essa pessoa que, além de si, das coisas da sua formação, ele transformou isso numa causa que vai além dele, né? Ele comprou há muito tempo a questão do setor que ele representa e tem feito muito bem isso. Até o nosso próximo encontro.